E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada movimento técnico. Você que chegou até agora, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica. Aqui você vai começar a ter o caminho exato para que as escamas dos olhos caem e você saiba exatamente o que você precisa fazer diante do gráfico. Nessa região aqui, pessoal, acabei de fazer venda, né? Fiz a venda com uma taxa, o preço subiu um pouquinho a mais ali no canal, eu já peguei com mais duas taxas, ou seja, três taxas no fechamento. E por que dessa entrada? O preço está fazendo um canal ali, a chamada bandeira de alta. Então, como é que eu vou proceder diante de um gráfico como esse, com volatilidade, fazendo essas movimentações? É o que eu sempre falo para vocês. Você tem que observar o gráfico, entender tecnicamente o que o gráfico está fazendo para poder fazer os seus trades. Então ali, ó, houve a expectativa de uma venda e eu consegui fazer a venda. Peguei a venda bem na região perfeita, certinha. Agora ela veio buscar a máxima da região, tem chance ali de uma compra, fechou, tá lá. Deixa eu fazer uma compra aqui, ó. Entrei muito. Olha a volatilidade onde me jogou aqui, pessoal. Olha isso. Eu entrei no fechamento do candle aqui, ele me jogou lá em cima. Esse é o problema da volatilidade, né? Se você não quer passar nervoso na frente do gráfico, ou talvez você não tenha conhecimento técnico suficiente, dias de um gráfico assim, o que você faz? Vai lá tomar um café, vai fazer outra coisa, menos operar. Quando o gráfico está bem volátil assim, você corre o risco justamente até nessas entradas do preço ser computado fora do movimento. Então, por exemplo, eu entrei aqui, ó, no fechamento para abertura, onde o preço me jogou. Uns falam assim, ah, mas é a corretora que faz isso, tal. Pessoal, isso tem a ver com computação de dados, pela volatilidade do mercado. O mercado está volátil desde ontem, né? Falta de liquidez. Mas nós estamos altamente lucrativo, ó. Tomei um loss, vou tomar um loss, deixa eu ver se agora eu compro ele. Vamos ver se agora ele sobe, tá? Então, a primeira entrada, 3 taxas linda na máxima da região. A segunda, a volatilidade. Olha só como que é o gráfico, pessoal. Eu comprei, não comprei? Comprei. Não fiz certo? O preço não fechou um candle de alta? Fechou, só que olha a volatilidade me tirou. Então, quando eu falo para o pessoal, para os alunos, que uma coisa é você fazer uma análise correta, dentro daquilo que o gráfico nos mostra. Outra coisa é quando questões exteriores nos tiram do trade, por exemplo, volatilidade, um evento que está acontecendo naquela região. Então, isso pode nos tirar do trade. Porque muitos, quando começam a estudar, ele pensa assim, olha, eu quero pegar o gráfico de velas, eu quero entender ele, e eu quero fazer aquela entrada que me faz ganhar. Eu quero fazer aquela entrada perfeita. Vão ter momentos que você vai fazer a entrada perfeita, vai fechar, tá lá, pessoal. Vão ter momentos que você vai fazer aquela entrada perfeita e por uma questão de volatilidade, você vai acabar saindo do mercado, como aconteceu aqui, ó. Qual é o pensamento? Não foi compra no fechamento da região, tem um doji aqui, um suporte, uma bandeira de alta. O preço me jogou lá em cima, o candle fechou um candle de alta, porém eu acabei tomando loss. Foi culpa minha? Foi erro na execução? Tudo bem, erro na execução, mas minha análise está perfeita. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, 3-0 e eu tivesse conseguido computar aqui e essa volatilidade não teria jogado, teríamos fechado com 5-0 em 3 oportunidades, 3 entradas perfeitas. 3 oportunidades, 3 análises perfeitas, porém, porém um loss, por quê? Por causa da volatilidade do mercado. Então, hoje, o mercado está muito volátil, pessoal. Eu não sei se mais tarde ele vai melhorar, mas o que eu tenho que fazer quando o mercado está dessa forma? Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque muita gente no gráfico de vela só pensa na entrada que te faz ganhar. Tem hora que você vai tomar um loss como esse. Infelizmente, porque o mercado é capaz de pregar essas peças em nós. Mas antes da gente conversar aqui sobre o que aconteceu aqui no gráfico,
Eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você que chegou pela primeira vez no canal, onde eu falo sobre padrões de velas. São 16 padrões de velas que todo trader precisa saber e você pode aplicar no seu dia a dia. Para baixar é bem simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, vir na descrição do meu canal ou abaixo de cada videoaula e acessar aqui o canal do Telegram. O canal do Telegram você vai clicar sobre mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links. Já 28.800 pessoas baixaram um e-book para te ajudar aí nos estudos. Onde você vai encontrar o e-book? Você vai encontrar o e-book no canal do Telegram ou na área do aluno. Eu não vou enviar por e-mail, não vou enviar em WhatsApp, eu não vou enviar o e-book para você. É mensagem fixada do Telegram ou quando você estiver dentro do treinamento na área do aluno, tá bom? Aqui dentro do canal do Telegram, onde você faz o download, você vai ver resultados de alunos. Por exemplo, aqui o Francisco, 4 taxas aqui, conhecimento leva todos aos nossos objetivos. O Francisco sempre operando na madrugada, né, Francisco? Olha aqui, ótima terça-feira, glória a Deus, meta já batida, com 5 taxas. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha os resultados do Francisco aqui, maravilhoso, né, Francisco? Aqui também você vê o Helder fazendo um saque. Ele manda um monte de vídeo aqui explicando. Operou ontem no OTC, ontem à noite. Aqui o Francisco novamente, que foi início daquelas operações. Aqui o Rodrigo ontem batendo meta no ouro USD, em Forex. Meus parabéns, Rodrigo. Começando a semana da melhor forma, né? Ontem que foi segunda-feira. O segredo que ninguém te fala, ontem falei um pouquinho sobre a questão da região de entrada. Ainda estou falando sobre região de entrada, pessoal, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Que nem agora, qual é a entrada que te faz ganhar no gráfico de velas? Eu vou explicar para você ali a entrada. Aqui você vê aqui, é o Helder de novo, né? Se não falo minha memória, fazendo a sua entrada, batendo meta, fazendo saques. Aqui o Lucas batendo meta. Aqui o Márcio, batendo meta. Aqui o Márcio já estava reclamando ontem que o gráfico estava bem volátil. E tá mesmo, pessoal. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Aqui você vê o Pedro batendo meta. O Pedro utilizando o indicador Hunter, plotado aqui na sua corretora. Você que quer utilizar o indicador Hunter, assim como o Eldin, utilizando aqui o indicador Hunter. Você pode fazer aquisição diretamente comigo. Via WhatsApp, é só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona. O Francis aqui batendo meta, o Rafael aqui também batendo meta. Nunca vou cansar de dizer obrigado, uma profissão que vai se tornando realidade cada vez mais. É isso aí, segue o plano, Rafael. Estuda o método, aplica com disciplina e paciência que tudo vai dar certo. John aqui, batendo meta, estudando e fazendo dinheiro. Aqui novamente o Pedro, batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter aqui também, que eu explico lá no módulo 13, pessoal. Você que é aluno e tem dúvida, lá no módulo 13 eu explico como ela funciona. Tanto mercado aberto como fechado. Olha aqui o Francisco novamente, batendo meta, altamente lucrativo. Lucas também aqui de novo, utilizando a ferramenta Hunter. E assim por diante, tá? Então você baixa aí o e-book. Me segue aí no Telegram para ficar sabendo de toda a sequência da aula. Inclusive hoje já teve aula de Forex, tá? Na hora do almoço eu subi a aula de Forex. Aqui no Instagram, tem dúvida sobre o treinamento? Manda uma mensagem aqui para mim, Linktree, caso você queira fazer aquisição. Tiers com resultados dos alunos. EAD Hunter. E aqui nos stories eu posto todos os dias a respeito dos alunos. Inclusive o Linktree eu deixo aqui, ontem. O pessoal, muita gente falando assim, eu entrei no link ali e não estava funcionando. O Linktree, pessoal, quando você entra aqui na bio e clica aqui, ele é uma extensão, então ele não pertence ao Instagram. Então, às vezes, ele vai aparecer uma tela dando erro, você só precisa clicar lá e autorizar, tá? E aí ele te joga para cá. Mas, se você não conseguir entrar aqui no Instagram, não tem problema, é só ir aqui no YouTube, abaixo de cada videoaula tem um link direto do checkout, tá? Sem o Linktree. Então você pode entrar debaixo das aulas aqui, que é o mais correto. Ou aqui, ou aqui quando você chegar aqui nos links, tá vendo? Do meu canal, do YouTube, Quando você chega aqui, os links estão aqui direto.
tanto o link do treinamento de opções, o link do treinamento Forex, o meu Instagram, o canal do Telegram e meu WhatsApp. Então, quando você clicar aqui na descrição do meu canal do YouTube, você tem todos os links direto aqui sem o Linktree. Tá? Então, se não deu por aquele link, entra aqui no link direto, sem problema algum. Tá bom? Só deixando um recadinho aí para você que tentou e não conseguiu. Bom, pessoal, então vamos lá. O que o gráfico fez aqui? Uma figura gráfica, tá? O que o gráfico fez aqui? Como que eu faço uma entrada para ganhar no trade? Eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender o que o gráfico está fazendo. Então, o que eu vejo aqui, ó? Opa, deixa eu fazer certinho aqui a linha. Eu vejo aqui, ó, aquilo que nós chamamos de figura gráfica. Eu tenho um canal levemente inclinado, fazendo o quê? A pressão tanto de vendedores aqui na região, na máxima... Opa, deixa eu pegar a seta perfeita aqui que é melhor. Eu tenho tanto aqui, ó, o movimento da pressão dos vendedores como pressão de compradores nessa região. Então eu posso tanto comprar na máxima das regiões ou vender. Só que é claro, né? O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que entender. Isso aqui é uma figura gráfica? É uma figura gráfica. É uma figura gráfica, tá? Figura gráfica. O que significa essa figura gráfica? Ela é uma figura gráfica de continuação de tendência. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui nessa região? Eu tenho que tomar cuidado nessa região para entender se existe algo que pode me atrapalhar aqui no movimento. E tem, pessoal. Esses dojis aqui, ó, são as marcações de 50% do movimento. Quem está no treinamento vai entender quando eu falo de doji. Se você olhar aqui no gráfico, ó, você vê que o doji marca esse 50%. O doji marca uma região tanto de 50% por baixo como por cima. E aqui a mesma coisa. Olha que interessante, ó. O doji, ele acaba fazendo marcações aqui nessas regiões, ó. Ele acaba fazendo região de suporte, ó, região de resistência. Consegue compreender isso aqui? Ó, ele acaba fazendo região de suporte, região de resistência. Ah, Cadu, é o doji que fez isso? Não, não é o doji que fez isso. O doji está marcando a região que está acontecendo isso. Então, qual que é a entrada que me faz ganhar? A entrada que vai te fazer ganhar é você entender o contexto gráfico para definir essas regiões e aguardar um padrão de vela ali no movimento. Mesmo que o gráfico esteja volátil, mesmo que o gráfico tenha uma movimentação muito rápida, como você viu como está hoje, né? Pelo menos esse horário que eu estou operando. Então, deixa eu tirar essas linhas aqui para você entender. Então, desde o primeiro movimento, ó, quando eu fiz essa primeira entrada, o que eu estava entendendo aqui? Que existia uma movimentação, um canal fazendo uma bandeira de alta aqui, pelo menos perto daquilo que o gráfico tinha acabado de fazer aqui no passado. Só que na verdade ele até desconfigurou essa bandeira, né? Ele acabou fazendo aqui então uma tendência longa de alta. Mas dentro daquilo que nós estávamos com proposta, até ele chegar nessa região, eu continuo pensando uma bandeira de alta. Então eu vou fazer o quê? Operar os extremos, sabendo que existe um lado que ela pode fazer rompimento. Então a primeira entrada aqui, faço uma venda com excelência. Depois o segundo movimento, eu faço uma compra numa região que foi aquele loss que o preço me jogou lá em cima com volatilidade. E depois o que eu faço? Eu pego novamente o preço aqui embaixo na região de compra. Você percebeu que existe uma técnica para você operar regiões de suporte e resistência dentro de uma tendência, principalmente uma tendência como essa, ó, que está com doji, falta de liquidez. Por que dá essa falta de liquidez, pessoal? Falta de dinheiro. Olha só, você percebeu que a partir das 6 horas, quase perto das 6 horas da tarde, olha a diferença desses candles para esses candles. Aqui, ó, falta liquidez. Aqui tem liquidez. O que significa isso? Significa que nesse momento tinha muito mais dinheiro no mercado que nesse momento. Então, todas as vezes que você vê o gráfico assim, trabalhando consolidado, com muito doji, trabalhando meio sem uma tendência tão definida, onde você tem espaço de movimentação. O que é uma tendência bem definida? Uma tendência bem definida é isso aqui, ó. Isso é uma tendência bem definida. Você vê uma movimentação na diagonal mostrando uma tendência.
bem inclinada. Aqui, além de ela não estar tão inclinada, você tem que entender que esta tendência, apesar de uma leve inclinação, ela faz parte de uma continuação, de um efeito do preço de um movimento que causou isso. Então você vai ter que ter todo esse entendimento para poder fazer a sua análise e fazer suas operações. E aí, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. A entrada que te faz ganhar não é porque você viu o padrão de vela perfeito. Não é porque você tem o melhor equipamento para fazer a sua entrada. É porque você analisou o contexto gráfico e entendeu o movimento. Tanto é que aqui, ó, mesmo analisando o movimento gráfico, analisando o movimento perfeito, o que acabou acontecendo comigo aqui? Tomei um loss nessa região, né? Por causa da volatilidade. Então, quando tem essas volatilidades, você pode fazer duas coisas. Uma, ou você procura um outro ativo que não seja atrelado com esses ativos. Como assim, Cadu? Se o euro USD está bem volátil assim, de duas uma, ou é a moeda base euro ou é a moeda cotação dólar que está fazendo toda essa falta de liquidez. Então, alguma dessas duas moedas, elas são. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar outras moedas que não condiz tendo euro ou USD. Então, vamos supor, uma moeda JPY com GBP, por exemplo, tá? Você vai trabalhar aqui moeda base japonês com libra esterlina. Ou vice-versa, né? GBP com JPY. O que acontece? Você não tem o euro e o dólar atrelado por enquanto. Ah, mas a libra esterlina aqui da Inglaterra, ali não está ligado ao euro. Todas as moedas, pessoal, sofrem influência, principalmente da União Europeia, com o euro. E todas as moedas sofrem influência com o dólar. Então, a verdade é uma só. Se o euro-dólar já está com essa falta de liquidez, vai ser difícil às vezes você encontrar um gráfico que não tenha essa falta de liquidez, aliás, com volatilidade, vai ser difícil você encontrar um gráfico que não esteja assim. Pode ser que ocorra, justamente quando você escolhe padrões de velas que não estão atreladas diretamente a esse par de moedas, tá? Só que, qual é o correto? Olha o que aconteceu agora aqui. Você percebeu que depois que o preço saiu dessa região, ó, agora ele já começou a trabalhar, fluir, fazer movimentos. Então espera aí 30 minutos do gráfico, vá analisando, vá estudando, e aí depois você começa a analisar de novo. Por quê? Essa é a sua segunda opção. Se você não tem um conhecimento, se você não consegue compreender o movimento de forma exata, o contexto de forma clara, tira essa ansiedade do lado, joga para fora, pensa assim, bom, eu preciso dar uma entrada que me faz ganhar. Então, na dúvida, não faça nada, proteja o seu capital, tá? O que você vai fazer? Você vai ficar de fora do mercado, esperar o gráfico ficar melhor e aí fazer as suas operações. Às vezes eu gosto de entrar aqui no mercado também bem assim volátil para mostrar para você que não é todo dia que você vai ver o mercado mil maravilhas. Não é todo dia que ele vai estar bonito, mostrando tudo para você. Mas você é capaz também de operar mesmo em dias de falta de liquidez. Só que você vai ter que tomar cuidado, analisar bem, interpretar bem para poder fazer as suas operações de forma tranquila. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Então, hoje a nossa palavra-chave é ganhar, tá? Ganhar. Se você quer ganhar no mercado, sinto lhe informar, mas você precisa ter conhecimento para isso. Conhecimento faz o quê? Falta de conhecimento faz você o quê? Perecer pelo caminho. E o conhecimento te faz o quê? Ganhar. Então você que quer realmente aprender, você que quer saber mais sobre o gráfico, dezembrão tá aí, temos um monte de tempo ainda para o final do ano aí, para começar 2026 de forma perfeita. Você que quer fazer parte do treinamento, será muito bem-vindo. Você que quer fazer aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo. Tivemos aula sobre Forex na hora do almoço hoje. Se você não assistiu, volta lá depois e assiste, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, deixa a palavrinha ganhar lá nos comentários depois da aula. É a única coisa que eu lhe peço, por tanto de conhecimento que eu trago aqui para vocês, onde as escamas dos olhos começam a cair e vocês começam a deslumbrar como que o gráfico deve ser analisado. Para quando você estiver no treinamento, aí
é só apertar os cintos e decolar em busca da tão sonhada consistência, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e eu te vejo amanhã, na próxima aula, no próximo trade. Fui!